Olá, vamos falar de um julgado sobre processo civil que está no informativo 823 do STJ, que trata mais especificamente de execução fiscal. Vamos lá. O que diz o destaque lá no site do STJ? Diz o seguinte: o arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja inferior ao novo piso fixado no caput do artigo 8º da Lei 12.514 de 2011, previsto no parágrafo 2º do artigo referido, que foi acrescentado pela Lei 14.195 de 2021, o qual constitui norma de natureza processual, que deve ser aplicada de imediato, alcança os executivos fiscais em curso, ressalvados os casos em que concretizada a penhora. Isso foi decidido em sede de repetitivo. Então, qual que é o cerne da questão aqui? Eu tenho uma norma que alterou o piso, e aí eu já tenho processos de execução fiscal que estão em andamento. O que vai acontecer com esses processos? Eu vou ter que olhar para o processo e falar assim, olha, aqui já tem concretizada uma penhora, um ato processual que já foi praticado em conformidade com as regras processuais então vigentes. Então eu vou respeitar esse ato processual praticado, então não vou desconstituir essa penhora para arquivar o processo, o que seria contraproducente. Só que se essa execução fiscal que está em andamento, ela não tem nada não tem ali uma penhora concretizada, aí ela não vai prosseguir se o valor for inferior aos R$ 500 determinados lá pelo artigo 6º, inciso 1, conforme os artigos que a gente está vendo aqui na tela. E de informações do inteiro teor que são relevantes é o seguinte: ah, essa modificação legislativa foi entendida como uma medida salutar, são as palavras que estão aqui no próprio inteiro teor aqui, ó. Trata-se de medida salutar para o funcionamento da justiça brasileira, sobretudo em razão do número expressivo de executivos fiscais ajuizados pelos conselhos profissionais. E aí, ou seja, há uma melhoria do ambiente de negócios no Brasil. Porque o que acontece? Se eu tiro um número de execução fiscal excessivo, as que vão prosseguir serão em número menor, obviamente, vai gerar aí uma tramitação mais rápida, tem menos processo. Então, reduzir, ok, nesse sentido, as medidas propostas pretendem reduzir o tempo de tramitação das ações de cobrança, dando-lhes maior eficiência e reduzindo a alta taxa de congestionamento dos processos de execução, contribuindo para a melhoria global dos indicadores de congestionamento do judiciário. Então, aqui é o principal objetivo dessa mudança legislativa. E interessante o que fala no parágrafo 1º, né, do próprio artigo 8º, o que acontece? Ele fala, olha, o fisco não vai ficar prejudicado por essa medida de racionalização processual para desafogar o judiciário do enorme número aí de execuções fiscais, porque há outros meios de proteção desse crédito fiscal que está sendo cobrado. O que eu posso fazer? Lá o parágrafo 1º diz, ó, o disposto no caput não obsta ou limita a realização de medidas administrativas de cobrança, tais como notificação extrajudicial, inclusão em cadastro de inadimplentes e o protesto de certidões de dívida ativa. Então não vai haver aí um prejuízo. Tá, e o que acontece então com aquelas ações de execução, aquelas execuções fiscais que estavam em andamento e serão atingidas aí por essa inovação legislativa de 2021, porque o valor é menor do que 500 e não deveria ter sido proposta essa execução fiscal. E aí vai acontecer o quê? Vai ter, o parágrafo 2º fala, ó, os executivos fiscais de valor inferior serão arquivados sem baixa na distribuição das execuções fiscais. E aí vai seguir a lógica lá do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, né, que é o juiz suspenderá o curso de execução e etc. E aí vem o CPC, o artigo 14, daí aí passa para nós a conceituação, a ideia do que é uma lei de natureza processual, como deve ser tratada. Ela fala o seguinte: a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados
os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Pessoal, em suma, esse é o julgado, tá? Então, o entendimento é que essa aplicação imediata não viola o que está no artigo 14 do CPC. Não há que se falar, portanto, em retroatividade ou desrespeito às situações consolidadas na vigência da norma revogada. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigado pela paciência, pelo seu tempo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.